Quarta é um pouco cansativa, hoje foi um dia cansativo, tô com frio, dirigi, tô cansado. Hoje a Super Quarta quebrou minha cara, ela entregou 4.000 pontos direcionais, consegui salvar 2% só disso, somados aos 62% dos 64%. Poderia ter feito um trabalho melhor, mas, cara, eu já tomei da pancada na Super Quarta e eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar hoje. Vou te ensinar uma técnica, caso você queira aprender sobre operação em ticks. Se você tem alguma noção sobre a renda variável, por favor, dá uma olhadinha nesse meu videozinho aqui. Esse videozinho fala sobre o core do meu setup, os conceitos de Choque BOS, aliados à confluência dos setups de Joseph James. Agora, se você não sabe nada sobre renda variável e quer começar essa incrível aventura extremamente arriscada, eu tenho uma playlist. Sim, como se tornar um trader, do 0 ao 100. Como escolher corretora, plataforma, do 0 ao 100, cara, exatamente do 0 ao 100. Plataforma, constituição de trading, mindset, principalmente os setups que eu uso para operar e por que eu opero em ticks, né? Vamos para as notícias de amanhã. Notícias de amanhã, aqui nós temos dívida bruta, PIB, 8h30 da manhã, boa. Gráfico orçamentário bom também, taxa de desemprego no Brasil bom também, PIB dos Estados Unidos bom também, 9h30. Então assim, ó, abertura do pregão, 9h30 da manhã, vamos tentar ficar de fora também, porque essas notícias são importantes. Tem o PCE, que é um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos, né? Depois pedindo série de seguro-desemprego, não. Evolução de preços CAGED, não. Balanço patrimonial, não. Acho que a taxa de juros ficou a mesma coisa no Brasil, não deve ter ficado a mesma coisa, 14,75, né? Ou 14,50, sei lá. Uma das mais altas do mundo, né? Até vou mostrar aqui o videozinho aqui pra gente dar uma olhadinha pra ver quais são as mais altas aqui. Eu tenho esse videozinho. E, cara, e é isso, tá? E aí, além disso, eu vou mostrar também os resultados de hoje, ó. Fiz uma única operação, deu 2,14% de lucro sobre a minha garantia. No mês estou com 64%, 64,6%, não lembro, por aí. Foi um mês bom. Eu tomei um drawdown de 47%, como eu já tinha falado, foi um mês bom. Eu tô fazendo meu arroz com feijão, depois eu vou mostrar nos ticks ali onde eu entrei, onde ele me tirou e o que ele caiu, né? Mas é assim, aconteceu umas 4 vezes no mês isso. Cara, tá tudo bem, não quis ir, né? Na verdade, quando ele vai, quando ele não vai, ele te violina, te tira da jogada e depois ele vai. E aí, segui as regras, segui minha constituição de trading e não fiz mais nada. Bom, vamos para o sério. 30 minutos. Índice. Bom, suco de mini índice sempre tem um dissidente. Esse dissidente foi Petrobras. Juros futuros arriba, né? Então, juros futuros arriba, índice para baixo. E foi o que ele fez. Lindamente. Fechou o gap? Sim, fechou o gap. Eu continuo com os meus estudos de fechamento de gap. Ele fechou o gap. Esse gap era do dia 30 de março. Dá uma olhada aqui. Tá lá ele gracioso, ó. 30 de março. Eu marco o fechamento do dia e é onde ele abre. E aí a gente identifica gaps. E esses gaps geralmente são fechados. Hoje ele foi fechado. Tem gente que marca diferente. Eu marco assim. Inclusive tem um gap agora onde? Acima. Sim, acima. O grande problema aqui dessa história toda, se a gente olhar os 120 minutos, ele tocou ali reto e cruzou também a média de 21. Os 120 minutos. Sem nem testar ela. Nem testar. Ele tocou nela aqui, capotou. Depois eu achei que ele ia voltar. Nem voltou. Tocou ele reto pra baixo. Então assim, movimento forte da venda, né? A Vale caiu quase 6%, hoje 5,75%. Olha, podemos estar entrando numa invernada aí, viu? Hoje mesmo ele fez 2 movimentos, duas pernas de pullback. Vou mostrar isso depois. Vamos pro diário pra dar uma olhada no diário. Olha o diário. Um M? Pra quem gosta da figurinha gráfica. M de morte? Vai vir até aqui? Média de 200? Olha, já tô inclinado a observar isso. Temos pontos importantes aqui de suporte, né? Mas assim, já tô inclinado dele poder atingir aqui esses pontos aqui, cara. Pontos importantes, tem que prestar atenção. Talvez dê pra ir até a média de 200 na venda. A venda tá vindo forte, cara. Muito forte. Vamos para hoje. Venha, mate 5 mil tickets mini índice. Olha que pedalada, meu amigo. Olha, amigo de Deus. Olha onde eu entrei, meu amigo, na venda. Meu amigo de Deus, meu Deus do céu. Isso é uma das coisas que às vezes dá vontade de chorar, mas assim, paciência, ele não quis me deixar ir com ele, ó. 2 pernas de pullback. Outra sessão de 2 pernas de pullback. Continuou capotando. Olha ali. 4.000 pontos. Boa! Tudo bem. Acontece. Aconteceu aí umas 3 ou 4 vezes aí nesse mês. Dele tipo, porra, me tirar aqui, sabe? Eu entrar, eu realizar, eu colocar no break-even, ele me tirar aí. Tudo bem, a gente tem que seguir com a constituição de trading. Eu já sabia que era extremamente perigosa a Super Quarta, mas hoje ela bateu na minha cara e disse, não vai ser perigoso, vai ser o melhor dia do mês. Acho que esse aqui foi o melhor dia do mês hoje. Direcional. Bom, o que esperar então desse cara, né? Vamos pegar os últimos movimentos dele aqui pra entender o que tá acontecendo. Bom, primeiro, né? Fechou o gap. Cumpriu com 2 pernas de pullback, outras 2 pernas de pullback e o gap. Então ele conseguiu fazer a façanha inacreditável aqui de fazer várias coisas muito legais. Por exemplo, por que eu marquei 2 pernas de pullback? Porque ele fez um movimento muito direcional. Tanto aqui, como aqui.
Pegaram a visão? Então o que eu fiz? Eu marquei essa perna aqui, assim que ele terminou o pullback, ela veio até aqui. Na sequência ele passou mais pra baixo dela, fez outro pullback, capotou de novo. Quando ele fez esse outro pullback, eu marquei o teste na média de 21, né? Que mal testou, né? Fez esse movimento, veio aqui, testou, eu joguei ele aqui, ele veio até aqui, ó, proporcional. Então, primeira perna de pullback, primeira sessão de 2 pernas de pullback, segunda sessão de 2 pernas. Cara, isso aqui é muito raro de acontecer no mini índice. Extremamente raro, ainda mais numa super quarta. Mas, falamos sobre isso. Isso aqui é o clássico fermentinho desse bolo de ameixa, que são os futuros no Brasil, ou em qualquer lugar. Aleatoriedade, sim, isso aqui é clássica aleatoriedade. Pode acontecer como pode não acontecer. Quando acontece, tu não tá esperando, tu tá querendo ficar proteger tua conta, cara, teu capital, e ele faz um movimento direcional absurdo. Acontece. Bom, temos agora um gapzinho lá em cima, né? Temos uma região onde caiu bastante, compensou demais, uma queda de 5,75 na Vale, lá teve lá os resultados que eles liberaram aí do trimestre. Pouco provável que esse cara siga caindo assim absurdamente, mas a gente tem que estar de olho, é aleatoriedade. Ele pode seguir fazendo longas pernas de capote, ou não, ele para aí e vira ao contrário, porque 5,75 da Vale, olha, cara, poucas vezes acontece isso. Os bancos cair 2 e lá vai pedrada, não vi aqui, deixa eu ver como é que tá aqui, só pra eu tirar essa dúvida. Ó, banco 2,79 o Itaú, 3,68 Banco do Brasil, 2,35 o Bradesco, 5,87 a Vale. Cara, não, isso não é normal. Pode acontecer um movimento em V para retestar topo, para vir um movimento de compra muito agressivo amanhã, antes do feriado. Ou, como ele completou esses 3 pontos que a gente estava conversando, ele pode entrar num range eterno de uma mente sem lembranças. Tá? Então ele pode agora não abrir em gap nenhum e abrir aqui dentro, e aí ele vem para cima, aí ele pede fundo, aí ele não pede mais fundo, e fica todo espremido, daqui a pouco ele rompe topo, e ele vem e pede fundo de novo, e vem, e vai lá, e volta, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e morre aqui. Então isso aqui é um desenhozinho clássico que pode acontecer amanhã, porque ele já completou os movimentos dele. Aí ele gera uma liquidez absurda, porque, cara, ele caiu 4.000 pontos. Ele agora precisa, através dos stops, criar o combustível para esse foguete decolar ou continuar capotando. Vai ser muito difícil ele vir e ver. O bom é que caiu para um cacete. Então pode ser que amanhã, realmente, ele faça uma compensação, para não terminar aí o final da semana e o feriado muito abaixo del culo del perrito. Entendeu? Ele vai tentar compensar alguma coisa, sei lá, voltar até a metade, sabe, desse movimento. Voltar até esse prior aqui, ó. Entendeu? Vamos ver. Mas o mais provável, que eu já vi acontecer diversas vezes, é isso aqui. Ele precisa gerar combustível, ele tem que criar um combustível. Esse combustível é caro. Esse combustível é os stops da galera. Ele precisa disso, ele quer se alimentar dos teus stops. Para só então fazer um movimento direcional, é o que eu enxergo. Tá? Os últimos movimentos desse cara aqui, quebra a estrutura, muda a característica do preço nesse ponto aqui só. Bom, por enquanto ele segue vendedor. Né? Notem que tá muito justa a mudança da característica do preço para ele passar a ser comprador, a penúltima quebra de estrutura. Teoricamente, para ele continuar capotando, ele teria que fazer um pullback bem bonito. Tipo aqui. E daqui capotar. Aí beleza, aí ele vem. Ou sei lá, ele vai mais um pouquinho para cima, diz que mudou a visão dele e capota. Para um reversal clássico. Funciona demais. Se ele não faz isso aqui e abre onde ele tá, fica muito difícil ser um vendedor aqui embaixo. Mesmo que ele faça um pullback até aqui assim, para tentar compensar esse prior aqui e continuar caindo, só se assim, ó, isso aqui seria uma visão para, cara, apostando tudo na abertura do pregão e continuar capotando 4%, a Vale, 3%, a Vale, 2% os bancos. É pouco provável que ele faça isso. Pouco provável. Mas pode acontecer. E se aqui ele começar a voltar muito pro alto, bem rápido em V, bom, primeiro a gente tem que ver onde está a VWAP, segundo, a gente tem que vir, obrigatoriamente, uma trap, um crown reversal. Testa uma vez, testa 2 vezes, vendedores não conseguem segurar esse preço, vai lá num prior, num order block, para atrair a venda de novo e dizer que sim, ele vai vender, e aí ele toca reto. A gente tenta vir com ele. Entendendo que essa região aqui tá muito perigosa, porque aqui muda a característica do preço. O que ele tem que fazer primeiro? A gente consegue ver aqui, ó. Vem capotando. Quebrou a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado desse cara? Quebrou a estrutura, o último pivô validado tá aqui. Onde que ele vai? O último pivô validado. E diz, ó, passei a ser comprador, viu? Vem comigo nessa incrível aventura. Pode vir que agora o troço vai funcionar. É o grande perigo de entrar aqui. Ele vai lá e volta. Ele não segue. Esse é o grande perigo. O que a gente precisa que ele faça? Uma perna um pouco mais alta. Faça um pullback. Fique próximo dessa mudança da característica do preço. Porque qual seria o movimento natural na sequência? Quebrar a estrutura. Aí ele segue o movimento dele. Pegou a visão? O que ele faz aqui? Violina. Muda a característica do preço, capota. Quebra a estrutura aqui. Tá vendo que isso aqui é uma grande violinada? E é isso que a gente tem que evitar ali. Daí esse cara vem aqui, tudo isso pra explicar esse ponto aqui, mas é um ponto importante. Ele vem daqui, vem subindo, arma uma trap, diz que ele é realmente um comprador assíduo. Tu entra. A gente tem que estar muito ligado que quando chegar nessa regiãozinha aqui, já tem que estar com a tua operação protegida. Por quê? De uma hora pra outra, meu amigo, ele vem aqui e faz isso aqui, ó. E perde o fundo. Ele é muito vendedor. Aí 4.000 pontos
é um sinal enorme. Ele não tá fazendo um pullback pequenininho e curtinho, não. Tá fazendo um puta de um pullback. Pode ser uma reversão e pode ser uma compensação absurda. A gente voltar aqui nos 60 minutos, ó. No diário mesmo. Ele pode vir aqui, cara. Facilmente. Aqui eu já tô achando que ele vai passar bem rápido. Já tô vislumbrando a venda, mas tem que vender alto. Não adianta vender baixo. A live hoje ali do Reddit, então eu falei, ó, tá dando a venda aqui, ó, só que aqui a gente tá vendendo fundo. Pra tu vender naquele ponto ali, tu já tem que estar vendido lá de cima. Tu tem que estar fazendo o preço médio controlado a teu favor. O preço médio no ganho, entendeu? Pra apostar ali. Ia dar uma baita de uma venda. Ia dar uma venda de 2.000 pontos. Mas aí tu tem que estar lá de cima onde eu vendi. Não adianta eu vender, realizar metade, tomar ali um stop no break-even ali e não seguir a operação. Se eu tivesse lá de cima, dá pra fazer o preço médio ali embaixo, vendendo um fundo. Por quê? Porque tá fazendo o preço médio pra frente. Se ele perder aquele fundo ali, tu vai botar no 0 a 0, vai puxar todos os contratos lá de cima até ali embaixo. Meu Deus, tu faz o trade da vida em um único dia. E vamos por aqui mesmo para vamos 60 minutos, vamos. E dólar. O dólar, por sua vez, não faz porra nenhuma. Tá fazendo a mudança de contrato dele aqui, ó. Hoje foi o último dia dele, ele já passa a ter um novo. Ele não fez porra nenhuma. Fez porra nenhuma mesmo. Segue no mesmo ponto, segue nessa congestão, já dizia Storm, desse rendezinho aqui, ó. Não acusa a entrada dele, não consegue violar e tentar um ataque, não consegue violar os 50% do canal de baixa de simplesmente 2025. Ficou ruim isso aqui, né? Tentou, não consegue. Não rompe. Tá tentando, fazendo de tudo, mas não consegue. Deixou aí abaixo dos R$5 de novo. Vendedor. Ah, e aqui tem um gap também aqui embaixo aberto, ó. Ele pode buscar. Buscando esse gap, ele busca... Cara, buscando esse gap, ele busca esse fundo. Dá uma olhada no diário. Tentou um ataque, ó. Mas é meio que um golfo, né? Um ataque pra capotar, né? De novo. Grande movimento, viu ali nada. Volta, vem, volta. Será que vai agora? Aí no fundo do canal, tem um gap pra ser fechado aqui. Tem um fundo pra ser retestado aqui agora. Aí embaixo ainda nos 4,94. Tem, claro que tem. Vendedor. Olha a média de 200 longe, média de 21. Nunca foi testado em abril. Tá pra terminar abril, ele não testou. Ele terminou março, capotando e nunca mais chegou nela. Vamos para os 5.000 ticks. $1.000. O $1.000 tá espremido nessa congestãozinha aqui, ó. Simula movimentos, né? Se a gente for ver os últimos movimentos dele aqui, por exemplo, ó. Quebra a estrutura, onde é que tá o último validado? Nesse cara aqui. Aí tu entra na operação, pum, o que ele faz? Ah, tchau! Vem comigo, sou comprador, toma. Botou stop aqui, toma. Tomou também. Nos 60 minutos, se ele quebrar essa estrutura, ele dá prosseguimento, a compra. E ele quase mudou a característica do preço para ele ser vendedor de novo. Para que saia buscar gapzinho, sim, gapzinho. Muito complicado de operar ele, cara. Por isso que eu não tenho interesse. Fez meio que um topo duplo, topo triplo, né? Não consegue, né? Embaixo, ó. Aqui. Não consegue, né? Tá preso nesse preço aí. É o rangezinho aquele que a gente tava conversando aqui. O range, se a gente for botar aqui o range dele, ele vai dar aqui, ó. Por que tu acha que é tão difícil operar esse cara ultimamente? Tá difícil, o troço tá esmagado. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, mas assim, esse cara aqui eu evito, na boa, brother. Não tem mais nada pra falar. Obrigado se você gostou desse conteúdo, gostou da forma como eu apresentei. Deixa seu like, cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura muito interessante, extremamente perigosa, mas muito interessante. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, pós 21 horas ali, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives de segunda a sexta recorrentes. Hoje não fiz porque eu tava numa função e aí não deu pra fazer, e aí é isso aí que é. Faço elas pós meio-dia, essas lives, tá? E aí eu mostro tudo que eu tentei fazer, ou que eu deixei de fazer na parte da manhã, que eu evitei, de acordo com a minha constituição de trade. Bom, amanhã eu abro uma live pós meio-dia ali. E aí encerro pra semana, porque dia primeiro vai ser sexta-feira, a gente só volta na segunda-feira. Tchau. Muito obrigado.